Olá, pessoal. Eu sou a professora Josiane Souza, sou assistente social de formação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Também atuo na docência em uma universidade particular. Como assistente social, eu estou na política de assistência desde 2004, trabalhando na alta complexidade, e fui convidada para estar aqui com vocês, ministrando esse curso Comunidade, Território e Políticas Sociais. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar nossa reflexão. Vou fazer uma breve apresentação do curso para que vocês possam compreender qual é a proposta a ser discutida nesse momento. Então, o curso Comunidade, Território e Políticas Sociais, ele tem a pretensão de trazer um novo olhar, um olhar provocador sobre o que significa o conceito território. Inicialmente, vamos fazer essa reflexão na perspectiva de desconstruir, o conceito território apenas para aquilo que se apresenta como geografia. A intenção aqui é compreender o território como um território vivo e vivenciado pelas pessoas que ali se encontram. Então a proposta é aprofundar o olhar, é ter esse olhar para o reconhecimento, das potencialidades que existem dentro desse território, entender as particularidades que existem dentro desse território, pensar nos desafios, pensar na vulnerabilidade e, sobretudo, pensar nas pessoas que estão ali se questionando quem são as pessoas vulneráveis desse território. Quem são as pessoas que nós precisamos ter um olhar mais atento e por que devemos ter esse olhar mais atento? É pensar um pouco na perspectiva de como que essa população mais vulnerável ela tem acesso às políticas sociais e qual a importância dessas políticas sociais serem materializadas em políticas públicas acessíveis a essa população. Então é importante que a gente compreenda que a gente vai estar discutindo aqui um novo paradigma para a questão território. E a questão território ela foi absorvida também nessa perspectiva diferenciada, com maior ênfase, com centralidade pela Política Nacional de Assistência Social, como uma forma norteadora de estar realmente construindo os serviços, considerando toda essa base, todo esse aprofundamento, todo esse estudo que se faz necessário sobre o território para que a gente possa chegar ali a um diagnóstico e, de fato, construir ali os serviços que sejam realmente relevantes e que sejam serviços que foram demandados pela população que ali vive e não construídos de uma forma setorizada a partir de um achismo que, na verdade, não atende a população que ali se encontra. Então é pensar um pouco também nas responsabilidades estaduais, E aí assim falando no estado de uma forma ampla, não agora pensando especificamente no recorte das esferas, mas assim entendendo que é um dever do Estado, cumprir ali essas políticas, ele deve estar ali atuando. Então pensar nessa responsabilização e pensar nessa responsabilização de uma forma a que os serviços que sejam implementados nesse território para essa população, ele venha realmente a dar frutos que possam modificar as condições de vida dessas pessoas. Então, o curso traz toda essa perspectiva de olhar, um olhar mais abrangente, não limitador, não especificamente voltado para a questão geográfica, mas sim pensar o geográfico, mas também pensar
na particularidade desse espaço, com as pessoas que ali vivenciam e como que esse Estado percebe isso e implementa ali os serviços que se fazem necessários, tá? O nosso curso ele vai ser construído a partir de 10 aulas e nessas 10 aulas nós vamos estar aprofundando essa temática, né, numa perspectiva onde vamos nos debruçar sobre atividades no próprio território, nós vamos nos debruçar sobre debates a partir de vídeos que vão ser propostos e também em cima de bibliografias que vão dar uma sustentabilidade para esse nosso olhar aprofundado, né, considerando as interfaces que o território apresenta. Então, fica o meu convite para que a gente possa aproveitar ao máximo esse curso, né? E aí, a primeira pergunta que eu faço e que de repente vocês estão se fazendo é: mas para quem serve esse curso? E aí eu acho que eu posso dizer assim: ele serve para todos. Então, ele vai servir para os técnicos do CRAS, ele vai servir para os gestores, ele vai servir para os multiplicadores do Estado, ele vai servir para aquelas pessoas que fazem visita domiciliar. Porque, na verdade, quando eu falo para todos, porque a gente tem que pensar nesse curso, no debate desse curso, ele está ali centrado na perspectiva dos direitos humanos. Ele está ali centrado, principalmente, no acesso da população aos direitos sociais. E quando eu falo isso, quando eu falo nos direitos humanos e direitos sociais, é que para que a gente possa pensar que a gente vai estar aqui num amplo debate, né, desses direitos para se pensar em direitos de cidadão, direitos de cidadania. Nós não temos como pensar numa sociedade justa, igualitária, se a gente não pensar na perspectiva desses direitos. E, na verdade, os direitos eles só se materializam quando nós conseguimos fazer com que os nossos usuários, né, das políticas, das diversas políticas, tenham realmente acesso a esses serviços. Então, eu posso dizer que é isso, né? É pensar dessa forma. Para as pessoas que já estão inseridas, né, dentro de alguns serviços que são, na verdade, agentes, né, e que estão aí representando o Estado de alguma forma, a gente pensa esse curso na perspectiva da educação permanente. E aí, assim, pensar na perspectiva da educação permanente é pensar numa formação profissional capacitada, é pensar que dessa forma a gente vai poder estar garantindo, né, aos nossos usuários das diversas políticas um serviço de qualidade, porque nós somos esses receptores e aí a importância de sempre estarmos nos atualizando. Então fica aí esse convite mais uma vez para que a gente mergulhe aí nesse universo desafiador, né, da comunidade, território e políticas sociais. Eu gostaria de citar um filósofo, na verdade eu chamo assim, Milton Santos, mas ele discute território, ele é um geógrafo que foi muito importante para a discussão da territorialização no nosso país, e ele fala algo que é fundamental. Ele diz: a geografia brasileira seria outra se todos os brasileiros fossem verdadeiros cidadãos. Então já é algo para mexer com o nosso olhar, para a gente pensar sobre uma outra perspectiva. Então vamos discutir o que é esse território. Pensar sobre o conceito território é pensar uma série de fatores políticos, econômicos, culturais e sociais que eles configuram, na verdade, particularidades. Então eu tenho que entender que os territórios não são iguais. Ele tem as suas diferenças e tem que ser pensado a partir dessas
diferenças. Então, o território pensado a partir dessas diferenças e da totalidade social dos sujeitos que ocupam esse espaço, das relações sociais que ali acontecem, das relações de poder, e que foi um território que, na verdade, foi construído historicamente. Ele se apresenta enquanto espaço de vivências, de trocas, de aprendizados, de saberes, de tensões e conflitos. Então, eu penso historicamente esse território, e aí muitas vezes, quando a gente fala nessa perspectiva, a gente fala pensando historicamente, quando aquela igreja foi construída, quando que aquela associação de moradores foi construída, mas pensar historicamente é pensar para além disso. Não é apenas no aspecto objetivo concreto daquilo que o território apresenta, mas a vivência, o saber popular, esse aprendizado, essa troca que vai passando de geração para geração e que causa ali um pertencimento. Isso tudo precisa ser considerado. Então, esse historicamente é algo que engloba o que está posto aos nossos olhos, mas também aquilo que aquelas pessoas constroem como identidade, seja de forma individual ou coletiva, e que vai se expressando naquele território. A Política Nacional de Assistência Social, ela traz para a gente uma forma, um outro momento, a partir na PNAS de 2004, ela traz justamente isso, a centralidade do território para a construção da política pública de assistência social. Então, ela não é mais pensada de forma setorizada, por demandas que não têm uma especificidade. Não, ela é pensada a partir dos recortes territoriais, quer dizer, eu vou considerar a ferramenta da territorialização para pensar naqueles grupos que estão ali, e a partir disso eu vou estar construindo os serviços. Então, isso foi um ponto muito importante, na Política Nacional de Assistência Social. Ela norteadora dos serviços a partir dessa territorialização. E aí, então, eu estou falando com vocês que nós precisamos pensar esse espaço, no aspecto geográfico, juntamente com o social. E, ao mesmo tempo, pensar que cada território possui as suas particularidades. Falando sobre isso, me vem novamente, o geógrafo Milton Santos. E ele diz: compreendendo que o território só se torna conceito utilizável para análise social quando consideramos a partir do seu uso e a partir do momento em que o pensamos juntamente com aqueles atores que dele se utilizam. Então, precisa haver essa aproximação, esse link fundamental com as pessoas que estão naquele território. Essa aproximação é fundamental que ela aconteça antes, de que um serviço seja ali instaurado. Isso significa que eu estou me debruçando sobre e desvelando as interfaces desse território, para que realmente os serviços que possam ser construídos ali, eles sejam construídos com uma característica que tenha a ver, uma relação, uma pertinência com aquilo que aquela população que está ali vivendo, que ela almeja. Não pode ser construída com um distanciamento, não pode ser construída sem considerar essas particularidades desse território e a fala, a vivência, o saber dessas pessoas. Olha que interessante, pensar o conceito território a partir dessa perspectiva. E aí realmente é provocação. Não é para a gente fechar aqui, o conceito território é esse, o conceito território é aquele outro, o autor tal defende isso. Não, é simplesmente provocar cada um de vocês que estão aí inseridos em seus diferentes territórios a pensar de uma forma mais ampla com essa perspectiva, fazendo essa associação, pensando que é preciso uma aproximação
Então, é nessa perspectiva que eu estou convidando vocês a pensar o território. E aí, pensando o território, né, a partir dessa categoria que ela ocupa agora dentro da Política Nacional de Assistência Social, eu queria que vocês pensassem da seguinte forma: quais são os problemas concretos que eu identifico ali? Quais são as potencialidades que eu posso perceber que existe naquele território? Porque só através disso eu vou poder pensar em soluções. Então, olha que interessante. O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade. O fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala em território, deve-se, pois, de logo entender que se está falando em território usado, utilizado por uma dada população. Essa perspectiva, ela traz para a gente uma análise fundamental, que é, na verdade, tornar visíveis aqueles atores da sociedade que tradicionalmente foram considerados os invisíveis ou os excluídos. Então, se eu me debruço dessa forma, eu consigo dar visibilidade numa perspectiva de totalidade social. Se eu vou me restringir à interpretação do meu território, se eu não consigo fazer essa capilaridade, eu perpetuo, né, a exclusão, eu perpetuo, né, que aquela população invisível continue sendo invisível. E aí os serviços, as políticas públicas que forem sendo instauradas naquele local, elas na verdade não vão atender aquela população. E a desigualdade, a vulnerabilidade vão se tornar permanentes, constantes ali. Então, olha que interessante, né, a gente poder pensar nessa perspectiva, pensar de uma forma diferenciada, né, entendendo e valorizando as diferenças que cada território apresenta, entendendo as particularidades que cada território tem. E será, né, que enquanto sociedade, nós todos, ou se colocando já aí como um trabalhador da política, como um agente, né, da política, e se colocando ainda como um agente de política, dessa política, eu tenho que ter essa responsabilidade. Eu tenho que ter essa responsabilidade, e essa responsabilidade ela não está só no topo e ela não está só na base. Ela perpassa, na verdade, todos os profissionais daquele serviço que se propõe à proteção social. Então, o que eu sinalizo aqui é que nós precisamos pensar, refletir de que forma que nós nos aproximamos dessa população, de que forma que nós realmente conseguimos interpretar os problemas, as potencialidades, para que nós possamos ser capazes de construir, né, de uma forma coletiva, respostas para aquilo que aquela população está pedindo, pleiteando. Eu penso que quando a gente tem a possibilidade de refletir, né, sobre essa categoria e pensar como essa categoria realmente ela é fundamental para o nosso trabalho, na verdade a gente está pensando aí numa forma de trazer uma outra condição para aquela população. E aí na perspectiva de transformação realmente, de
trazer uma melhor qualidade, melhor condição de vida para essa população. Então, assim, a população que vive ali, nesse território, né, ela tem condições objetivas de vida. E essas condições objetivas de vida trazem para elas uma identidade. Essa identidade que é construída, uma hora individualmente, outra hora coletivamente, ela também é a substância, né, principal para mobilizar esses sujeitos e para que esses sujeitos venham a ter sua voz. E aí, novamente, eu ressalto a sensibilidade, o compromisso que os profissionais precisam ter para se aproximar do território, estudar esse território, diagnosticar, né, esse território antes de implementar ações e serviços junto com essa população. Seguimos. Política Nacional de Assistência Social, que tem agora, né, a categoria território como norteadora da implementação desses serviços. E aí eu tenho um espaço, o território, como um espaço privilegiado da intervenção e da organização do Sistema Único de Assistência Social. Olha que interessante, a gente vai estar ultrapassando a aplicação de um espaço geográfico, especificamente um olhar apenas sobre isso, mas para estar pensando realmente como que eu preciso desse território, né, identificando situações de vulnerabilidade, de precariedade, de risco e ao mesmo tempo reconhecendo as suas potencialidades. Então vamos lá, eu tenho o aspecto geográfico, mas eu também tenho o aspecto social. E eu tenho ali as diferenças das populações que vivem ali, então eu tenho uma diferença populacional, eu tenho as diferenças naturais, né, geográficas realmente, eu tenho as relações sociais que se estabelecem ali nesse território, eu tenho as políticas sociais, as formas como elas são implementadas, e aí eu tenho ou não o acesso aos serviços. E eu me questiono, quais são esses serviços? Se eles estão implementados da forma como ele deveria, se ele tem essa capilaridade de chegar até a todas as pessoas que vivem ali, que demandam esse atendimento, toda essa população vulnerável, os invisíveis, né, que sofrem dessa vulnerabilidade social. E eu questiono sobre essa capilaridade dos serviços. Essa é uma pergunta muito importante que a gente tem que ter, para que a gente possa compreender realmente se nós estamos dando conta ou não do que está sendo pensado e proposto pela política. E aí eu penso que é um compromisso de todos, né? Todos que estão nos serviços, todos que se propõem de alguma forma a estar realizando ações no território, que a gente precisa ter esse olhar. Muitas vezes a gente chega num espaço e a gente traz nossos pré-julgamentos daquilo que a população é ou deveria ter, ou se não tem, nós culpabilizamos aquele sujeito pelas suas mazelas. Mas é justamente o contrário, né? Quando nós temos a capacidade de refletir sobre o território, refletir de que forma, né, que as políticas sociais se encontram ali implementadas, refletir como é que se dá esse acesso, nós conseguimos também ter um outro olhar, sem qualquer tipo de julgamento ou culpabilização, porque isso, na verdade, é um atraso e isso, na verdade, não constrói direitos. Esse olhar restrito sobre o território, esse território que deve ser um território considerado na sua amplitude, como nós estamos dialogando até aqui, ele deve contemplar uma perspectiva que considere realmente as vulnerabilidades, as potencialidades e, ao mesmo tempo, como avançar para que aquela população tenha uma melhor condição de vida. Se eu fico nesse olhar restrito, que eu não considero tudo isso que eu
estou aqui enfatizando, dando ênfase realmente, eu caio em ações assistencialistas pontuais e isso não garante direitos. Essas ações não são capazes de modificar, né, as condições de vida de uma população. Então, olha a importância da gente discutir território, da gente discutir quem são as pessoas que vivem nesse território, né? E perceber realmente a população muitas vezes invisível, né, ou excluída historicamente no nosso país. Então, que a gente possa realmente ter esse olhar de maneira mais ampla para se aproximar e ali efetivar os direitos para essa população. Acho interessante que muitas vezes a gente pensa: mas o usuário não vai até o serviço, mas por que não chega? Por que a população não chega? E aí é uma questão muito interessante que a gente tem que pensar. Não é a pessoa que precisa do serviço que tem que correr atrás do Estado. Mas na verdade, o Estado, ao implementar, né, as suas políticas, que precisa ter a capilaridade, o alcance de chegar até essas pessoas. Historicamente, a gente também vive isso, né? O pobre correndo atrás do Estado. Não podemos aceitar mais isso. Isso não é cabível, isso não é garantia de direitos, isso não é o direito de cidadania. Então, a gente só vai fazer essa roda girar de forma diferenciada se a gente realmente se debruçar sobre esse olhar, sobre esse conceito território que tem que se fazer desta forma. Dito isto, né, a gente tem que entender, sobretudo, que quando a gente fala da PNAS, a gente está falando aí de um processo de luta, né? Um processo de luta para efetivação, para criação, né, e para implementação dessa política. Esse processo de luta, ele vem de longa data. A gente pode citar aí a nossa Constituição de 88, né, para dar um embasamento nessa luta da Política Nacional de Assistência Social. A gente pode falar da Lei Orgânica da Assistência Social do LOAS, para que a gente possa defender esse tripé da Seguridade Social. Então, é muito importante a consciência desse processo de luta, que nada foi concedido, né, por bondade ou facilmente. É um processo de luta que envolve a população, que envolve as diferentes categorias, os órgãos de representação. Por isso é importante que a gente realmente, eu insisto nisso, que a gente possa realmente perceber quem são as pessoas que vivem nesse território, compreender esse território vivo, né? E que a gente possa se aproximar dessa população, considerando de forma ímpar toda essa particularidade, tá? Então, assim, dito isso e compreendendo as interfaces que o território traz, né, a gente tem essa exigência que é realmente que a gente possa estudar esse território, né? E aí, vamos avançando. Eu trago aqui uma citação muito importante, que é da Dirce Coga, professora, assistente social. Ela faleceu em 2021, mas ela foi muito importante para discutir, né, essa política de proteção social. Ela discutiu, na verdade, a implementação dos serviços socioassistenciais. Então, ela foi fundamental nessa discussão e eu gosto muito da forma como ela traz também a discussão sobre território. E ela fala: território como chão, concreto das políticas, a raiz dos números e a realidade da vida coletiva. Então, quando ela afirma isso, ela está chamando a gente para refletir, né? Que as políticas públicas que são implementadas em cima desse território concreto, amplo, né? E as raízes dos números e a realidade da vida coletiva é o que está posto ali
de uma forma a desvelar todas as minúcias que existem ali. É importante, então, que a gente pense nos recortes territoriais, que a gente pense em identificar os conjuntos populacionais que estão ali. É importante que a gente pense no Estado e no dever desse Estado de intervir através das políticas públicas. E com uma finalidade. Essa finalidade ela tem que ser garantida, né? Que seria avançar nos resultados para promover realmente o impacto positivo, né, na condição de vida das pessoas. Então, assim, a gente tem que pensar na presença dos serviços sociais e como que opera, né, como que esses serviços são operados. E quem opera esses serviços, né? Quem são esses trabalhadores que estão ali também nessa sensibilidade de atuar com esse olhar. Então, quando a gente fala que todos nós precisamos pensar sobre isso, todos nós, da gestão até a ponta, nós precisamos ter essa compreensão e falar esta mesma linguagem para que a proposta da implementação dos serviços e a forma como os serviços vão acontecer, eles tenham um caminhar na mesma direção, que é na direção daquilo que realmente a população que está ali está sendo demandante daquele serviço. Pessoal, dando continuidade à nossa aula 1, nós vamos nos remeter agora ao trabalho prático de campo. Mas o que é isso, professora? Então, o nosso curso ele é constituído das aulas, onde nós fazemos a exposição dos conteúdos, os debates, e agora, nesse momento, é a hora do aluno materializar, né, essa teoria com a prática. Então, esse trabalho prático, ele é construído com a ida ao território, né, com o envolvimento do aluno com aquele espaço onde ele ocupa. Veja, não é um ocupar espaço estando empregado. Esse ocupar espaço, ele pode acontecer de várias formas no território. De repente, você não é um agente da política pública, mas você é uma pessoa que está na associação de moradores, ou você é uma pessoa que faz algum tipo, né, de serviço naquele território. Então, assim, esse estar no território, essa vinculação, é um exercício que vocês vão fazer a partir do lugar que vocês ocupam. Seja esse lugar estando inserido como trabalhador da política pública ou simplesmente estando inseridos como uma pessoa desse território que dá voz a outras pessoas. Bem, seja como for, é essa troca de vivências que nós vamos ter com esse trabalho prático. E por que esse trabalho prático é tão importante? Eu quero sinalizar e insistir na importância de vocês fazerem esse trabalho prático com dedicação. Porque eu digo que um dos maiores desafios da política pública do Brasil, da implementação das políticas públicas, é justamente a produção de conhecimento. A produção de conhecimento sobre as diversidades, a produção de conhecimento sobre as particularidades. Então, é muito importante que a gente realmente consiga mensurar, né, aquilo que a gente está ali observando, que a gente vivencia, que a gente possa se apropriar de outros saberes, para que a gente reconheça que o saber popular, ele também produz conhecimento, ele também traz conhecimento, né? Então, é muito importante que vocês realizem esse trabalho de campo com dedicação, com compromisso, se pautando na construção desse novo olhar sobre o território. Se vocês ainda não tinham pensado sobre isso, que vocês possam pensar sobre isso e se colocar, né, a partir dessa provocação. Esse trabalho de campo, ele tem como um texto suporte um texto do Milton Santos, O Retorno do Território,
e vocês podem acessar esse texto a partir do link que está ali colocado para vocês, tá? E aí vocês vão fazer a leitura desse texto. E vocês vão produzir um material. Mas precisa produzir um material? Sim, precisa produzir um material. Eu preciso escrever? Sim, vocês vão escrever. Então vamos lá. O processo de intervenção social tem que ter como base uma ação desencadeada a partir do conhecimento sobre o território, no sentido de consolidar a lógica da proteção social, voltada para a prevenção de riscos sociais na perspectiva da inclusão social. Então, tendo como base o trecho acima, pesquise sobre as relações de poder persistentes na organização política, social e econômica do território de atuação. A partir de tais relações, construa um quadro analítico, identificando as potencialidades e fragilidades vivenciadas em sua prática e aponte possíveis tomadas de decisões para efetivar melhorias. Então, dessa forma, fica aqui um convite para que vocês possam sair do gueto de vocês, do espaço da casa de vocês, e agora vocês possam circular nesse território, no território que vocês estão inseridos, e se questionar: que território é esse que eu estou inserido? Como eu percebo esse território em sua totalidade? Como esse território se apresenta? Será que realmente eu consigo perceber ali quem são as pessoas que ocupam aquele território? Eu tenho a percepção da dinâmica vivenciada ali naquele território? Eu consigo perceber as relações sociais, as relações de poder? E aí, assim, quando vocês começarem a refletir sobre isso, quando vocês começarem a fazer o estudo sobre esse território, vocês vão fazer o registro, vocês vão registrando. E a partir do registro, dessa observação, desse estudo, vocês vão conseguir mensurar, construir, esse quadro analítico, e percebam, trazendo as potencialidades e as fragilidades. Às vezes a gente costuma focar só nas fragilidades, mas é fundamental que a gente perceba que esse território ele não se restringe a fragilidades, seja ele como for. Eu tenho que buscar desvelar onde estão essas potencialidades. E aí, feito essa construção, eu vou estar refletindo, sobre a minha prática. E vou estar me questionando de que forma que algo poderia se colocar diferente para que eu pudesse efetivar melhor, o serviço, para que eu pudesse realmente perceber ali uma melhoria das condições de vida naquele território. Então fica esse convite para esse estudo, que se faz extremamente necessário para essa produção de conhecimento. E eu tenho certeza que a gente vai ter assim, uma riqueza de trabalhos, cada território com as suas particularidades, e vocês agora unidos de um outro olhar, desvelando esse território. Para complementar essa discussão que nós tivemos na sala de aula, para complementar, esse texto aí de suporte, eu quero dizer para vocês que tudo o que nós debatemos aqui, ele está posto também nas referências bibliográficas, tá? Então, se vocês acharem que é preciso ter mais suporte, é interessante que vocês façam a leitura da legislação que se apresenta nesse primeiro momento, da Política Nacional de Assistência que foi citada e vocês não conheciam. Então, faça esse movimento, veja lá o que está escrito, se precisar de mais textos, se vocês quiserem se aproximar de outros textos que possam corroborar aí com a reflexão de vocês,
se remetam às referências bibliográficas para que elas possam subsidiar o estudo, tá? Um ótimo trabalho, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos.